Estamos aí Você na está área. explicando sobre o conceito de pentecostalismo. Exatamente. Então, aí veja, o Josielson, um amigo querido, está aqui assistindo, está nos acompanhando, ele lembrou até o nome do autor do livro, ele mandou para mim, mas eu não vou lembrar, daqui a pouco ele coloca aí. Deixa eu ver. Jaqueline aí nos acompanhando, ó. Doutoranda Jaqueline. Me ouvindo bem, Marlon? Sim, escuto bem. Pode Josielson, depois responder. tu coloca aí o nome do autor, você que entrou aí agora, coloca lá o nome daquele autor do livro, como é o nome que eu acabei de dizer, Nem Anjos Nem Demônios. Daqui a pouco ele coloca, tu dá uma olhada aí e passa pro povo. O nome do organizador. Olha ali, ó. Alberto, Alberto Antoniazzi, acho que é isso. Acho que é isso aí. Esse livro aí vale a pena, viu? Ler é uma coletânea muito interessante. Aí sim, voltando, veja. A gente tem a Congregação Cristã no Brasil. A, a gente tem a Congregação Cristã no Brasil, que vai surgir em 1910. E no final de 1910 vai chegar esses dois suecos, Gunnar Wing e Daniel Berg, que vão ser expulsos da Igreja Batista, e um grupo passa a segui-lo por crer nas mensagens pentecostais, etc. e tal. Então, esse grupo, Marlon, da saída de 1910 dessa Igreja Batista, eles vão formar a Igreja Assembleia de Deus em 1911, mas não surge com esse nome. A Assembleia de Deus, quando surge em 1911, vai surgir com o nome Missão da Fé Apostólica, uma referência, uma homenagem ao movimento pentecostal da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Eles só vão mudar o nome de Missão de Fé Apostólica em 1917, se não me falha a memória. Então, veja, esse primeiro momento da congregação cristã no Brasil, bem como a Assembleia de Deus, eles vão dominar o campo pentecostal durante aproximadamente 4 décadas, de 1910 aproximadamente 1950 e alguma coisa. Então, na década de 50, vai surgir o que Paul Freston vai chamar de segunda onda. A segunda onda, nós temos aí 3 denominações. Nós temos a Congregação Cristã no Brasil, desculpa, a gente vai ter o Evangelho Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, e tem outra, rapaz, que eu não vou lembrar agora. Basicamente são 3. Então, esses 2 momentos, primeira onda, Congregação Cristã e Assembleia de Deus, é o que chama-se de pentecostalismo clássico. Vai dominar o cenário brasileiro pentecostal durante 4 décadas. Na década de 50 vai surgir essas 3 denominações, Congregação do Evangelho, Congregação do Evangelho Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, e tem uma outra que eu não estou lembrando agora. Mas não é fácil, não é difícil lembrar, não. Daqui a pouco eu tento lembrar. Até que na década de 70 vai surgir o terceiro movimento, que vai ser denominado, da terceira onda, vai ser denominado de neopentecostais. Então, esses 2 primeiros momentos, de 1910 a 1950, é a primeira onda do pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus e Congregação Cristã. A segunda onda, essas 3 denominações. E o pentecostalismo, o neopentecostalismo vai surgir na década de 70, aproximadamente 1977, por aí. E a igreja que tem como marco o surgimento do neopentecostalismo vai ser exatamente a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, um detalhe aqui interessante é o seguinte, veja, há quem não concorde. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que não concordam que o neopentecostalismo seja uma continuidade do pentecostalismo clássico. Há quem diga, não tem nada a ver o neopentecostalismo com isso aí. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema de ser uma continuidade, mesmo que exista nitidamente um rompimento. Mas não cai de paraquedas do céu o grupo. Não. É um grupo que surge do grupo pentecostal mesmo, né? Que vai, obviamente, com objetivos distintos. E aí, nessas 3 ondas, o Paul Feston também vai lembrar um fato interessante, e aqui é muito interessante isso, que cada uma dessas ondas tem objetivos distintos. Por exemplo, o
pentecostalismo clássico, das Assembleias de Deus e da congregação cristã, a ênfase é no glossolalia, ou seja, no falar em línguas, e no batismo com o Espírito Santo. Então, a ênfase do primeiro momento do pentecostalismo clássico é o falar em línguas e o batismo com o Espírito Santo. Já a segunda onda, que é o evangelho quadrangular, né, bem como Deus é amor, a ênfase vai ser na cura divina. Não que a primeira onda, não que um assembleiano, não que uma congregação cristã do Brasil não creia numa cura divina. Não é isso. Mas a ênfase é distinta de um movimento para o outro. Já a ênfase do neopentecostalismo, dessas igrejas que surgem, como a IURD, a igreja do R.R. Soares e tantos outros que a gente vê surgindo em frações de segundo, na proporção que a gente está conversando aqui, várias foram abertas, eu acredito. Essas igrejas, elas têm também ênfases distintas. As ênfases das igrejas neopentecostais, basicamente, no seu início, foram duas ênfases. Era o exorcismo, o expelir demônios, pode ver, lá no início. Tem mudado um pouco, mas ainda é a ênfase. Expelir demônios e a ênfase no evangelho da prosperidade. Esse é um ponto importante que nós devemos... Permita-me só completar a sua fala, né? A sua imagem está travada, mas o áudio está perfeito, tá joia? Deve ser problema de conexão. Eu acredito que é muito importante que quem está acompanhando a gente entenda que o que você falou, né, dessa especificação dos quem são os pentecostais e quem são os neopentecostais, né, se há uma continuação ou não, porque deve haver um debate profícuo, né, entre os próprios membros que, de certa forma, se classificam ou como pentecostal ou como neopentecostal. Mas o que a gente nota é o seguinte, que as duas correntes, né, elas se inspiram, de certa forma, em razões teologais ligadas justamente ao fenômeno do Pentecostes, né? Ou o pentecostalismo e o neopentecostalismo. E aí, com uma propagação, com uma ação, de certa forma, mais efusiva, em relação a isso que vem pós o Pentecoste, que é aquela ação mais imediata, mais pública, né? Que a igreja, de certa forma, a igreja primitiva, né? Com os apóstolos levando aquela mensagem do Cristo, começa, de certa forma, a promover. Então, eu acho muito importante e muito rico a discussão e, ao mesmo tempo, a explicação desses dois conceitos, para que as pessoas compreendam que nem todo mundo está num caldeirão só. Perfeito. Né? Nem todo mundo, de certa forma, segue uma mesma perspectiva. E aí tem você tocou a última coisa da sua voz, a questão da teologia da prosperidade. Isso. Que hoje é uma marca registrada de algumas denominações religiosas, né, de pentecostal ou mesmo neopentecostal. Muito mais as neopentecostais. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, essa teologia da prosperidade, Roberto, como é que a gente pode entender ela de uma forma mais clara, mais objetiva? Liga-se passagem também que alguns grupos católicos se valem dessa teologia da prosperidade, né? E que eles são correlatos e, ao mesmo tempo, irmanados em temporalidades com algumas correntes neopentecostais, porque, em dado momento, a Igreja Católica, né, e alguns grupos católicos vão surgindo nessa perspectiva como resposta também a esse avanço, né, de denominações neopentecostais que começam a tomar determinados espaços e estar presente no espaço público, que é outra questão daqui a pouco que eu quero conversar com você. Mas como é que a gente pode entender melhor aí essa questão da teologia da prosperidade? Você, como, ao mesmo tempo, pesquisador e pastor de um determinado rebanho, né, que orienta, que admoesta seus fiéis. Como é que você trata isso aí, meu irmão? Perfeito. Minha imagem está travada ainda? Está travada ainda, mas o som está perfeito. Viu? A gente escuta você né? muito bem. Olha, só lembrando que aquela segunda onda que eu falei, daquelas 3 denominações,
A primeira, né? A primeira onda é Congregação Cristã no Brasil, 1910, Assembleia de Deus, 1911, que surge com o nome Missão da Fé Apostólica, só em 1917 é que muda. E a segunda onda, ela vai contemplar 3 denominações, que vai ser a Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1951, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, em 1955, e a terceira, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, em 1962. Então, essa é a segunda onda do pentecostalismo clássico. E o neopentecostalismo vai surgir ali com a primeira Igreja Universal do Reino de Deus, denominada de neopentecostais essas igrejas, né, a partir de 1977. Então, só para deixar registrado essa distinção, né, da primeira, segunda e terceira onda. Então, essa pergunta é muito interessante, Marlon. Veja só, um breve histórico da chegada do Evangelho da Prosperidade aqui, abraçado por essas denominações. A Igreja IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, que surge em 1977, ela é grande proeminente da mensagem do Evangelho da Prosperidade. Não significa dizer que outras não tinham uma mensagem que incentivava a prosperidade. Aqui no Brasil, essa onda vai pegar para valer mesmo. Diríamos que no início da década de 80, meado da década de 80, início dos anos 90, quando alguns propagadores norte-americanos passam a ser propagados aqui. A gente vai ter, por exemplo, um indivíduo muito conhecido aqui como um grande nome do Evangelho da Prosperidade, importado para cá, que é um indivíduo chamado Kenneth Hagin. E um outro vai ser Benny Hinn. Esses personagens que eu estou citando vai ser muito enfatizado enfatizado e propagado seus nomes através das suas crenças por uma líder do movimento neopentecostal. Ela, se não me falha a memória, era uma batista e depois abraça o Evangelho da Prosperidade, que é uma pastora que o nome dela é muito conhecido, chamado Valnice Milhomes. Quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, tem um autor muito bom que eu recomendo, chamado Paulo Romeiro. Paulo Romeiro é um professor da Universidade Mackenzie. Então, ele tem alguns livros muito interessantes. Primeiro é Supercrentes, quando ele faz uma sátira, ou escreve mostrando o Evangelho da Prosperidade através desses personagens. Escreve de uma forma maestral. Tem Supercrentes e tem outro livro dele, Evangélicos em Crise. Tem a tese dele, que é Decepcionados com a Graça, uma tese que ele escreve baseado na igreja do R.R. Soares. Mas bem, veja, em suma, o que é o Evangelho da Prosperidade? Eu escrevi um artigo uma vez para o Jornal do Comércio, para a coluna de Carmo Peixoto, falando sobre a diferença entre o Evangelho da Prosperidade e a prosperidade do Evangelho. Há uma distinção. O Evangelho da Prosperidade é um movimento que ratifica a sua mensagem a partir de um credo utópico. É um indivíduo que acredita, porque ele escuta do seu líder, que, por exemplo, um cristão ou um protestante, um evangélico, como queira se chamar, ele não pode adoecer, ele tem que ter do bom e do melhor, ele tem que exigir de Deus, já que ele é filho de Deus, né? Então ele tem que exigir, e daí vai as loucuras. Ele não pode adoecer, ele tem que ter do bom e do melhor. Geralmente acontece assim. Quando acontece dele adoecer, segundo o Evangelho da Prosperidade, tem explicação. Primeiro, ele não está tendo do bom e do melhor, tem uma explicação. Primeiro, ele não está sabendo ou exigir de Deus, segundo prega os adeptos, os líderes, ele não está sabendo exigir de Deus o seu direito. Exigir, veja como é o tratamento. Nossa. Ele não está sabendo exigir de Deus, não é nem pedir, é exigir. Ele não está sabendo exigir de Deus, ou ele não está sendo fiel. E aí é aquela questão da retribuição, da barganha. Você, para ser abençoado, tem que dar. E não é dar o que você quer dar, é dar o que se exige para ser dado.
E terceiro, se você não está tendo, é porque você não está tendo fé. Então, veja, o indivíduo, no final das contas, fica no beco sem saída. A culpa vai estar sempre dele. Ele não está tendo porque ele não está sabendo pedir, ele não está tendo fé ou ele não está sendo fiel. Então, se a coisa não está dando certo, é porque a culpa está nele, que ele descubra. Então, eles começam, é muito interessante, eles começam com as ideias extraídas das escrituras de maneira equivocada. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, veja, você tem que ter de bom e de melhor. Por exemplo, Jesus Cristo teve o melhor transporte da sua época, que foi o jumento. Veja que absurdo. Aí o Paulo Romero lembra isso. O Paulo Romero vai dizer, olha, esse camarada é um maluco, porque ele está esquecendo as carruagens imperiais que tinha na época. As carruagens. E outra coisa, outro detalhe que ele está esquecendo é que o jumento nem de Jesus foi. Foi pego lá emprestado durante pouco tempo. Então, mas o indivíduo que crê nisso, ele fica cego para isso. Ele não quer saber se alguém está pregando contra ou não. Faz um tempo já, eu estava sem sono, né? Estava com insônia, já faz um tempinho, viu? E estava com a televisão ligada de madrugada. E coloquei num desses canais que estava passando exatamente esses pastores do Evangelho da Prosperidade. Meu amigo, ele estava num riachozinho, cheio de pedras, aquela água no máximo cobria a planta do pé, e tinha ali, não tinha menos de 20, cada um com um cajado maior do que o outro. Eu disse, agora, você que está em casa, faça como nós. Pegue aí qualquer objeto que represente esse cajado, pode ser uma vassoura. Agora imagina, permita a minha sinceridade, a imagem patética. A pessoa de madrugada com a vassoura na mão. Imagina a mulher, o marido acordando, vai voar para onde? Né? Ou o contrário também. Aí veja, aí o camarada do outro lado dizia o seguinte, agora a gente, como Moisés, nós vamos dar ordem para que o mar vermelho que está à nossa frente se abra. Ele fazendo uma comparação. Eu disse, mas meu Deus, que mar vai se abrir que não tem mar nenhum? Então, veja, é algo engraçado, patético, mas veja, o pior de tudo, Marlon, é que tem pessoas que creem nisso. É verdade. Creem nisso. Veja, eu estava com o Silvério Pessoa, muito amigo nosso, em São Paulo, quando estávamos pesquisando para o mestrado. Nós passamos um mês ali na casa dos estudantes da Umesp. Sim, e foi exatamente naquele momento em que um dos templos da Renascer, o teto caiu. Caiu, foi o maior escândalo. Teve pessoas que morreram, tudo tal. Isso foi mais ou menos em 2012, por aí. 2012, nessa faixa, 2012. Aí, veja, eu estava com o Silvério subindo para a gente fazer uma caminhada e passamos, era manchete o tempo todo. Foi a época que Kaká resolveu sair da denominação, porque o nome dele sempre era lembrado como um participante da denominação. Aí Silvério disse assim, Roberto, tu que é da área, velho, com toda sinceridade, como é que se explica isso, velho? Eu disse, de maneira simples. De maneira simples. Como simples? Veja, há igrejas, como você bem lembrou aqui, a gente não está falando de igrejas evangélicas, não. São igrejas de maneira geral. São movimentos, seja evangélico, seja católico, que creem nisso. Então, são poucas, Marlon, pessoas que querem ir para uma igreja que, de fato, tem um compromisso com a palavra, que prega a palavra, que mostra arrependimento, que mostra mudança, que diga você tem que perdoar, você tem que dividir o que tem. Então, o indivíduo, na grande maioria, não está interessado nesse tipo de discurso. Ele está interessado no discurso do que é que eu posso ter, não é para amanhã, não, é para hoje. E o líder, né, desses movimentos, sabendo disso, diz, hoje você pode ter o céu. Vai depender de você. Venda seu carro, né? Não, mas eu não tenho carro, então venda sua bicicleta. E vai vendendo o que o camarada tem. É o processo da barganha. Então, veja, o pior nisso tudo é que o culpado não é somente quem está com a proposta no sentido de falar para o indivíduo acreditar. O culpado também é quem está atrás disso. Há os enganados e há os enganadores, mas há quem de fato queira isso. Tem coisa que é muito óbvia. Você vai dizer assim, meu filho, não, mas vai que dê certo. E vai atrás. Então, não sei se acabei explicando demais, ou se eu me empolguei demais. Mas...
É nítido sua empolgação. Eu quero fazer um adendo no seguinte aspecto. A teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade, como você coloca, ela é um prato cheio para interpretações de cunho antropológico e sociológico, né, da religião, Demais. porque entra nesse contexto aí aquela reflexão, né, que a gente bem sabe, e aí vamos lembrar de outro grande amigo nosso, e também nosso professor, que é o professor Drancy, Sim, né, sim. onde ele reflete a questão, né, justamente desse mercado religioso, ou desse Perfeito. aspecto mercadológico em que o sagrado, né, e as interfaces dele foram inseridos por conta dessa propagação da teologia da prosperidade, né, e a simbiose que esses discursos vão, de certa forma, tendo. Então, outro estudioso que nos alerta e nos faz, de certa forma, nos chama a reflexão é o professor Marcelo Camussa, Sim, antropólogo lá de Juiz de Fora, debatendo justamente sobre essa presença no espaço público das correntes protestantes e católicas, que se valem desse discurso da prosperidade e justamente fazendo com que esses aspectos fossem entendidos de que a prosperidade, ela passa a ser, de certa forma, uma moeda de troca. E aí, como perfeito. você falou, e foi uma bem objetivo e clara, né, o camarada, ele acredita porque tem uma necessidade, se envolve porque tem uma necessidade, também está ali esperando uma contrapartida daquele ambiente no qual ele frequenta, né? E muitos aspectos ao seu redor, né, como a sua visão de mundo, a sua estrutura social, como ele se comporta onde ele vive, são alterados por conta dessa relação. Então, acredito que hoje a gente tem que ter um olhar muito especial para esses discursos, tanto no espaço evangélico protestante como no espaço católico, porque isso ganhou uma dimensão muito grande no ambiente católico. Está aí a Canção Nova e movimentos similares à Canção Nova, que lidam, fomentam, estruturam e, ao mesmo tempo, propagam esse tipo de discurso. Né? E o espaço público está sendo tomado por isso, Roberto. Porque Perfeito. isso vai para o espaço público. Perfeito. Né? Vai para o espaço público e vai justamente convergendo para as relações que interferem na dinâmica da nossa vida, como é a questão da política. E é justamente o ponto que eu gostaria de te escutar. Como é que você vê aí essa relação entre essas correntes neopentecostais que propagam essa questão da teologia da prosperidade, né, com esse universo da política hoje? Nós estamos vivenciando um governo federal hoje que tem uma aproximação muito direta com essas correntes, até, né, o ponto de se publicizar a existência de uma bancada evangélica. E vale lembrar, eu não sei se você conhece, né, mas o atual ministro da Educação, ele também é presbiteriano. Exatamente. Então, Exatamente. eu até estou muito curioso em vê-lo atuar, porque a gente não conseguiu vê-lo atuar ainda porque ele está com a Covid, né? Está se recuperando, que se recupere logo. Estou muito curioso em vê-lo atuar, né? E esperançoso também que ele possa, de certa forma, fazer um bom trabalho. Mas como é que você vê aí esse mareado aí entre essas correntes neopentecostais que estão tomando o espaço público e atuando com o universo da política? Veja, é muito interessante, mano. Só retomando aqui, a imagem continua travada, a minha Está travado, mas é. estamos escutando você perfeitamente. Então, veja, é interessante isso que você está colocando e aquilo que nós estávamos falando, né? O quanto é bom enxergar que o movimento, né, de exploração, o movimento de quem faz as coisas certas, independem de uma denominação em particular ou de uma, seja lá do que for. Porque, veja, a gente está falando da religião mover, né, montanhas de dinheiros, pessoas interessadas e pensando no evangelho da prosperidade, mas veja só, você lembra muito bem porque se tornou notório, até está saindo agora uma série aí pela Globo, né, sobre aquele caso lá de João de Deus, o médium. Rapaz, até então eu não sabia,
né? O poder que aquele homem cria, de acordo com o nome que ele faz, movimenta uma cidade, meu amigo. É empregos, é tudo, é caravanas que vai para lá. Quando houve o escândalo, acabou-se a cidade, cara. Fechou os negócios. Eu tive um amigo, né, porque nunca mais eu tive contato de convivência, tudo tal, que foi um amigo de turma do mestrado, um padre, muito jovem ele. E a gente brincava com ele, dizia, bicho, tu vai ser expulso da igreja, velho. Porque a dissertação dele, na condição de padre, a dissertação dele era tratando sobre a questão da negociação da fé em São Severino do Ramo. Conheço bem. Veja, ele falando na condição de padre, cara. Mas dizendo, olha, em São Severino do Ramo, Juazeiro do Norte, tu vai num local para tomar um banho, tu paga. Tu vai, tudo tu tem que pagar. Ou seja, o local é explorado exatamente, independentemente da condição desse romeiro que vai. Então, veja, o quanto isso é presente, né? No sentido de se aproveitar o máximo possível para se tirar vantagem nisso, independentemente da religião, né? Mas veja, voltando para essa questão do evangélico, da política, eu escrevi um artigo deixa eu ver, eu tenho até a data aqui, em 2012, sobre evangélicos e política, que eu vou muito rapidamente lembrar aqui, que eu digo o seguinte: eu gostaria de classificar alguns tipos de procedimentos de determinados evangélicos em relação à política. Em seguida, tentarei construir algumas hipóteses sobre a antipatia de muitos evangélicos a respeito desse assunto. Quanto ao tipo ou perfil, destacamos 3. Em primeiro lugar, os que defendem o slogan "Irmão só deve votar em irmão". Esses que assim pensam partem do princípio que os evangélicos devem ter um representante para que esse possa defender os seus interesses. Nesse caso, o político evangélico seria o porta-voz dos evangélicos. Pensam assim os corporativistas. Também encontramos nesse grupo a figura do triunfalista. Esse, por sua vez, crê que o mundo será melhor tendo no comando um representante evangélico. A maioria desses são oriundos de igrejas pentecostais e neopentecostais. Entendeu aí o primeiro grupo? Uhum. O segundo grupo defende que evangélicos devem votar em candidatos que tenham propostas convincentes e que isso seja independente dos mesmos serem evangélicos ou não. Entendeu? Então tem os evangélicos que dizem, olha, não importa se ele é evangélico ou não, eu quero saber a proposta dele. Acabou-se. Não, isso aqui eu concordo, o que ele está pensando em fazer, tudo bem, separa as coisas. Já o terceiro grupo propaga que política não tem nada a ver com evangélicos. Veja, tem os extremos também. Por essa razão, afirmam que os evangélicos não devem apoiar e muito menos serem candidatos a algum cargo político. A maioria dos que assim pensam fazem parte das igrejas históricas. Nesse caso, diferentemente dos pentecostais e neopentecostais, os históricos não defendem um candidato em particular. E quando apoia alguém, isso acontece quase que veladamente. Então, veja, nós temos, estou resumindo aqui, 3 grupos. Aquele que vota em evangélico para que o evangélico o represente, aquele que vota independentemente de ser evangélico ou não, e aquele que tem quase que o seu voto velado. Ou seja, as igrejas, por exemplo, presbiterianas, na sua grande maioria, que eu tenha conhecimento, e acho que outras também, elas não concordam em colocá-lo na plataforma, por exemplo, de um púlpito, coisa do tipo, um candidato para que ele para que ele faça campanha. O pastor geralmente nem toca nesse assunto. Às vezes um ou outro tenta orientar os fiéis, mas pouco se envolve. Veja, já em relação às hipóteses sobre o não envolvimento dos evangélicos com a política, citarei apenas 3 casos. O primeiro é que, mesmo que inconscientemente, veja como isso é interessante, essa desconfiança e incompatibilidade do cristão com a política ainda é um saldo de um período conhecido como pré-medieval. A história relata que quando o cristianismo passou a ter benefícios por parte de alguns imperadores, entre eles Constantino, a igreja perdeu parte de sua essência. E isso foi ainda pior quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do império com Teodósio. Então há pessoas que fazem esse resgate.
Pode olhar a história, todas as vezes que a igreja se envolveu com política, se deu mal. Então, consciente ou não, ela faz um resgate que a gente não tem como não ser levado lá para Constantino e Teodósio. Depois, afirmam que esse foi o período em que a igreja modernizou-se. Então, foi o pior período da história da igreja, porque a igreja foi beneficiada e foi um período em que tudo que é tipo de gente participava da igreja, para não perder os privilégios. Os que assim pensam relembram apenas uma parte da história, desconhecendo os benefícios proporcionados por essa época também. Teve coisas boas. A segunda hipótese está relacionada ao protestantismo de missão, ó, aquele lá do meados do século XIX, que chega ao Brasil em meados do século XIX. É comum percebermos, através de leituras de documentos dessa época, que os missionários enfatizavam que o cristão não deveria se envolver com esse mundo, tendo em vista que a sua pátria não era essa, mas a celestial. Então, veja, isso era a mensagem também dos missionários que chegaram, mesmo com o objetivo de um desenvolvimento, mas não se envolva com o mundo. Percebe-se que, embora os missionários acreditassem que eram portadores de um projeto de civilização que envolvia o estímulo à educação, à alfabetização e à saúde, sempre houve uma desmotivação da igreja em se envolver com as questões estritas do mundo da política. É certo que a história também relata que nem todos abraçaram essa ideia. E a última hipótese, Marlon, está relacionada aos inúmeros escândalos de cristãos que se envolveram com a política. Nesse caso, afirmam que o resultado proporciona mais tristeza e preocupação do que alegria e esperança. E aqui eu termino com a indagação, que é a indagação lá do artigo que eu escrevi. A ausência da igreja em exercer o seu papel político na sociedade tem isentado a influência do mundo dentro dela? Claro que não. Então, a igreja, não vamos nos envolver. A gente tem que separar as coisas, a gente não pode falar. A pergunta é, e a igreja, por causa disso, torna-se completamente uma instituição sem erro? Claro que não. Então, o cristão tem que entender, né, que ele é um cidadão desse mundo. Né? Ele tem que contribuir no seu desenvolvimento social e essa internet está caindo mais. Um jovem professor muito habilidoso, professor comprometido, ele diz o seguinte: li recentemente um conceito de voto de cabresto pastoral para indicar a tentativa de eleger políticos com apoio de igrejas. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Né? Então, o voto de... Eu vou começar, vamos, Roberto, para... Fica à vontade. O voto de cabresto, como a gente bem sabe, é uma prática que vem lá da Primeira República, ok? Mas que se perpetuou em dado momento no contexto político nosso, né, por conta, né, de determinadas figuras políticas que foram surgindo e foram se valendo dessa prática. O voto de cabresto nunca deixou de existir. Ele só foi redesenhado, reconfigurado ao longo do tempo. A inserção de um voto de cabresto pastoral nos faz entender que a ligação direta, né, entre essas correntes religiosas, sejam católicas ou protestantes, em relação à posse, à manutenção e o status quo do poder. Então, o que é que acontece? Hoje a gente tem, né, uma fluência muito forte de uma presença de religiosos ou de pessoas que têm uma determinada pertença pública em determinados órgãos de poder e da República, que tem uma influência muito forte no fomento de políticas públicas. Não é que isso seja ruim, mas é preciso, de certa forma, estar muito atento para que não haja uma mistura ou não haja, de certa forma, a imposição de ideologias religiosas ou de preceitos religiosos na construção de políticas públicas. Vamos lembrar que o Estado é laico, né? Mas, tipicamente, a gente nunca viu um rompimento do Estado com as instituições religiosas, né? Em dado momento, houve aquela separação entre igreja e Estado lá por conta da República, mas a gente sabe que a Igreja Católica e depois algumas instituições também do universo protestante estão sempre próximas aos governos, dialogando, tensionando, né? E, consequentemente, fazendo com que isso se torne algo muito plausível hoje na nossa realidade. Então, o dito voto de cabresto pastoral é uma realidade concreta hoje, porque esse espaço, como você bem colocou aí no seu texto,
a política está cada vez mais se aproximando, né, das correntes religiosas. E aí urge até a necessidade delas serem representadas nesses âmbitos, né, como o legislativo, por exemplo, para que realmente haja uma conexão com os seus interesses, por conta dessa particularização que o poder hoje está, de certa forma, tendo. Então, eu não Perfeito. vejo, de certa forma, algo, né, distante disso. Agora, nós, reforço, nós, enquanto professores, enquanto pesquisadores, temos aí uma tarefa de esclarecer isso para que as pessoas possam estar sempre antenadas em relação a isso. E não caiam nesse vazio, nem nesse abismo, de acharem que tudo isso é natural, né? Ou, de certa forma, que isso pode se transformar em algo tipicamente benéfico. A gente vive numa democracia e a democracia ela tem que estar, né, sempre presente nessas discussões. Nada de um Estado teocrático. Um Estado teocrático não nos faria bem. Um Perfeito. Estado teocrático não nos faria bem. A democracia, né, mesmo com as suas falhas e com suas fissuras, nos permite, de certa forma, ter o preceito da liberdade religiosa. Não é isso, Roberto? O que é que tu acha nisso aí para a gente Não, dar perfeito. já a parte de finalização? Perfeito. Até porque o Estado teocrático, ele nunca é teocrático, né? Ele sempre tem interesse ali do camarada que está falando em nome de Deus, né? Tanto é que a gente tem ali a Idade Média, denominada como a idade do teocentrismo, que teocentrismo não tem nada. A gente tem um dogmatismo dominando a mente do povo, sem que o povo tenha direito absolutamente sequer de perguntar o porquê, né? Então, né? É interessante essa pergunta, essa colocação, e muito bem explicada por você, Marlon. Veja, rapaz, é complicado. Eu acho que nós temos melhorado, mas essencialmente o homem é o mesmo, né? Eu estou falando isso porque, por mais que se fale sobre isso, por mais que se policie sobre isso, eu tenho amigos de infância, né, da minha faixa etária, amigos de pelada que joguei e me encontro com eles, que quando se aproxima esse período, minha mãe continua morando no mesmo bairro, na mesma casa em que eu fui criado, então sempre estou indo por lá. Quando eu encontro esses amigos de infância que ainda jogam bola, me convidam e quando eu posso vou, né, olhar mais do que jogar, é engraçado que eles dizem isso, literalmente dessa forma. Roberto, tu já tem candidato para votar, por exemplo, vereador, né? Porque se tu não tiver, vota nesse cara aqui, bicho, porque ele ajuda o nosso time, ele é ele que compra o padrão, é ele que dá a bola. Então, para você ver o quanto isso é presente ainda hoje. O quanto isso é presente, né? Agora eu estava lembrando, Marlon, se tratando de igrejas, nós temos 3 tipos de governo, basicamente eclesiástico, né? Nós temos o governo episcopal. O governo episcopal é aquele governo em que um só governa, um líder que governa, né? Então, as igrejas pentecostais e neopentecostais geralmente têm esse tipo de governo, um só governa. A própria igreja, a Assembleia de Deus, a própria igreja católica, né? Tem a figura do Papa, tem aí, esse é o tipo de governo chamado governo episcopal, um só governa. Tem o governo congregacional, que todos governam, veja o extremo, enquanto um governa, agora todos decidem, né? A gente compra ou não compra esse tijolo, compra, não compra, tudo tal, aí entra à noite para decidir se vai comprar o tijolo ou não. E tem o governo, que é o terceiro, que é o presbiterial, em que alguns governam. É o tipo de governo representativo, governo que nós temos como modelo aqui, que é o governo republicano, em que alguns são eleitos pelo voto do povo, né, representando o povo. Pelo menos via de regra deve ser assim. Então, veja, é muito comum nessas igrejas, independentemente de ser evangélico ou não, esse voto de cabresto, se é que a gente pode usar essa expressão, é muito comum nessas igrejas que têm um governo episcopal, onde o líder é a pessoa que dita as regras. Porque dificilmente um liderado que está sob a sua ordem contraria a sua vontade. Então, dificilmente aquele líder, quando aponta um indivíduo e vai mostrar as razões,
dificilmente alguém contraria esse voto. Então, isso é mais comum nessas igrejas que tem um tipo de governo episcopal, onde o líder é quem tem a voz. Então, isso é muito comum nas igrejas pentecostais, nas igrejas neopentecostais, por causa disso. A figura do líder ora, estou pegando aqui como exemplo, mas a gente poderia passar a noite relembrando tantos outros. Dificilmente o Edir Macedo vai dizer, vote nesse camarada para que a igreja não vote. E se ele disser, vote nesse, está eleito. Acabou. Isso aí. Roberto, olha, já chegamos aqui a 1h40 de bate-papo. Eu ficaria a noite todinha conversando com você, porque é muito agradável. Na verdade, é aprender com você. Eu, como você bem sabe, pesquiso no universo católico, mas sempre nutri um respeito profundo pelos meus irmãos, meus colegas evangélicos. Assim os trato como irmãos e como colegas, porque independente da fé da gente, a gente deve se respeitar, deve se amar como Cristo nos ensinou, né? Amar uns aos outros. E no mundo da pesquisa, eu ganhei você como irmão, como companheiro, que tanto me ensinou na sala de aula lá no mestrado, como mestrado e doutorado, como aqui também, nesse espaço que a gente agora proporcionou para quem nos acompanhou. Então, foi uma aula magna, uma aula belíssima. A internet não nos atrapalhou, independente da internet, não nos atrapalhou. E a gente espera que essas sementes que são colocadas, né, por meio desse período que a gente está vivendo de isolamento social, distanciamento social, que essas sementes que são lançadas pelas redes possam realmente incentivar as pessoas a lerem, a estudarem, a procurarem informações concretas, não estarem aí ligadas a essas fake news que só fazem, de certa forma, dificultar a interpretação e fazer com que as pessoas tensionem mais as relações entre as religiões. Então, um dos propósitos que a gente tem nessas lives é justamente sempre ofertar informações assim concretas, pistas importantes para entendimento, né? Incentiva a pesquisa, incentiva o estudo, que é super importante. E você hoje nos brindou com uma aula magna sobre o protestantismo, quer dizer, sobre esses olhares do protestantismo aqui no Brasil, né? E eu fico muito grato, muito agradecido de fato, viu? A gratidão é toda minha, Marlon. Você é um amigo querido, que Deus nos deu a graça e o prazer e o privilégio de conhecê-lo ali no doutorado. Aquela casa ali, né, aquela universidade, é um lugar que eu nutro um carinho enorme, né, por todo mundo ali, professores, amigos de turma, porque foi um lugar que eu aprendi muito, exatamente a respeitar a diversidade. As pessoas às vezes confundem, né? Acham que respeitar a diversidade é tornar-se igual ao outro. Não quer dizer que você tenha que abrir mão dos seus valores, das suas crenças, mas isso é até um postulado da reforma, que muitos reformados, muitos que se dizem protestantes não sabem. O postulado da reforma era o indivíduo crer do jeito dele, mas saber que o outro também tinha o direito de crer de forma diferente. Uma vez eu participando de uma palestra na Universidade Federal de Pernambuco, alguém até me perguntou, né? Mas como é que o senhor se porta assim, na condição de protestante? Como é que a convivência? Eu digo, olha, um elemento em comum nas religiões é a convivência, é o pacifismo e os elementos que estão relacionados a isso. Então, quando não há isso, pode ficar certo, a culpa não é da religião, é daquele indivíduo que se diz religioso. Não é? Porque nenhuma religião, na sua essência, ela vai promover necessariamente a violência, mesmo que alguns indivíduos façam uso da religião para promovê-la. Mas, essencialmente, não é isso que se espera. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, né, a encontrar pessoas pelo caminho como você, e a recíproca é verdadeira, de admiração e de grande consideração. E obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que de alguma forma tenha contribuído aí. Muito obrigado. Contribuiu muito. A gente vai se ver naquele curso lá. Vamos você ser o aluno lá. Vamos fazer aquele curso de pós-graduação lá sobre a história do protestantismo. Me interessou muito o currículo e desejo também me apropriar dessas leituras que vão ser colocadas. A gente vai se ver mais vezes aí. Tá bom, mano. Depois eu lhe passo uma relação. Depois eu lhe passo uma relação de alguns livros que você me pediu,
para que você Certo. compartilhe com quem tiver interesse aí depois. Pronto, ótimo, muito bom. Eu quero lembrar para a galera que acompanha aqui as nossas lives que na próxima semana a gente vai estar aqui com outro grande companheiro nosso, que é o Alexandre, né, de Lomidolô, né, Alexandre, cara. Alexandre lá do mestrado, né, fez mestrado lá na Católica também. Acho que Jurema. não sei se você chegou a pagar com a gente aquela disciplina de História das Religiões Afro-Brasileiras com Zuleika. Ele estava Não, lá. paguei não. Mas, Então, então, Alexandre, quando eu fui convidado lá na Federal para encerrar um semestre lá numa aula do professor Gustavo Gils, que fez parte da minha banca do mestrado, eu dividi a mesa falando sobre religião com Alexandre. Eu tenho um grande carinho por Alexandre, né? A gente se encontra, a gente sempre se abraça. fantástico, né? Para a semana ele vai estar aqui comigo conversando justamente sobre as religiões de matriz africana, afro-indígena, na verdade, e sobre essa luta que ele tem aí contra o racismo e a intolerância religiosa. Mais um tema importante aí para a gente discutir e proporcionar ideias para a galera aí refletir sobre tudo isso que a gente vive. Então, quem nos segue aí, a gente já deixa esse convite para a próxima semana. E mais uma vez agradecendo ao professor doutor Reverendo José Roberto pela presença, pela aula, pelas ideias. Muito obrigado, Roberto, de coração. Deus te abençoe e te ilumine no teu pastoreio e nas tuas pesquisas. Amém. Amém. Muito obrigado aí mais uma vez. Estou sempre à disposição. No que tiver alcance, nos convide aí que vai ser um prazer. Agradecer pela presença de cada um aí que nos acompanhou e pedir desculpa no lugar da internet. Um abraço, Valeu, meu irmão. Paulo. Obrigado, Cabra Bom. Valeu, Deus te abençoe. Amém.